A DMT seria a molécula do espírito? Saiba agora na Reconecta. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Então aqui sempre comigo ele, o nosso historiador de plantão, com as perguntinhas sempre capciosas, abrilhantando o seu domingo, Roberto Leão. Hello, Bernardo. Hello, Reconnected people. Today we got a special guest to talk about a special... Vou falar em português, porque depois as pessoas vão entender. Tem uma referência aí. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Mais um assunto interessante, nunca antes tratado na Reconnect, mas mais um assunto muito bacana para a gente falar, conhecer, compreender e, o mais importante, passar para vocês mais um pouco de conhecimento sobre a nossa busca pela espiritualidade. Não é isso, Bernardo? É isso aí. Vamos falar hoje sobre DMT. Seria a molécula do espírito? Para falar nesse assunto com a gente, está aqui ele, que é filho de inglês com cearense, é professor de filosofia com mestrado em ética, escritor, membro da Associação Brasileira de Estudos Sociais de Uso de Psicoativos, estuda e pesquisa a consciência em seus estados alterados, criador do projeto IDMT, que é tanto uma organização religiosa como uma escola de ensino particular dedicada ao estudo e pesquisa. Com a gente hoje, é muito prazer recebê-lo. Mark Collins, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Muito agradecido pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Sinto-me muito privilegiado pelo espaço, pela oportunidade. Gratidão. Prazer é nosso. Eu te apresentei certinho, né? Porque a apresentação era grande, aí eu dei Mark Collins. É o nome de guitarrista, hein? Guitarrista de banda americana dos anos 80. Pois é. Na verdade, lá fora é mais comum do que aqui, mas pelo menos aqui eu mantenho uma certa exclusividade com o nome desses. Mark, me diz uma coisa, para a gente começar, para as pessoas te conhecerem um pouco, te apresentei, mas eu queria que você falasse um pouco como foi a tua busca pela espiritualidade, como foi que você chegou até como você chegou até a filosofia, como forma também de se espiritualizar, como foi que você chegou até a criação do projeto IDMT. Você sempre teve essa visão da espiritualidade de forma mais científica. Como foi a tua busca, Mark? Rapaz, na verdade, eu acho que talvez isso tenha um pouco da infância, que quando eu tinha 8 anos, eu entrei num colégio interno lá na Inglaterra, que era da Ordem de São José. E nesse colégio não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha revistas, tinha só uma imensa biblioteca. E como é de se esperar, sendo uma ordem religiosa, sempre tinha uns livros que falavam a respeito dos santos, falavam a respeito, entendeu? E eu ficava lendo aquele negócio e eu pensava, meu Deus, como seria interessante, né? Sentir um negócio desse, mas por que não eu, né? Aquela coisa de mentalidade de 8, 9, 10. Inclusive, cheguei a ser sacristão, entendeu? Eu estava bem de perto de onde havia as ações, né? Onde as coisas aconteciam. E sempre ficava aquela coisa de cadê o tchan? Cadê aquele negócio que o pessoal tanto fala nos livros? Aí, quando eu voltei para o Brasil com 13 anos, o meu avô estudava teosofia e tinha uma biblioteca imensa. Então, aproveitei para aprender português, lendo também a biblioteca dele. E também eu saí percorrendo... De teosofia? Falava sobre magia, ocultismo, hermetismo... Já ia falar, você aprendeu português da melhor forma possível, né? Pois é. Aí, depois que você conhece, você vai atrás de experimentar. Então, eu fui andando pelos cantos, entendeu? Procurando aquele efeito, aquele tchan, aquele arrebatamento, até que um dia um grande amigo meu chegou e me disse, Mark, vamos conhecer um pessoal lá, porque eles bebem um negócio e, rapaz, o negócio parece que é sério, entendeu? Eu disse, bora. Rapaz, eu fui. E aí foi quando eu comecei a sentir, não, aqui realmente eu estou sentindo aquilo que eu estava vendo nos livros. Então não passou a ser mais uma coisa que eu estava lendo, passou uma coisa que eu estava vivendo.
E eu participei das igrejas, eu fui sempre muito bem recebido, sempre fui carinhosamente recebido, até que em 2008 teve um acontecimento que me fez, de repente, montar um trabalho. Eu e mais dois parentes, primos legítimos e uns amigos, e disse, rapaz, vamos montar um trabalho para resolver a questão de uns garotos que estavam fazendo besteira, entendeu? Ingerindo aquilo que não devia ingerir, né? Aí chamamos os garotos, chamamos os amigos, começamos a fazer sessão e foi aí que, de repente, eu passei a ter o poder da decisão, da escolha, do estudo na minha mão. E foi a partir de 2008 que eu pensei, rapaz, eu vou montar um projeto. Na verdade, eu comecei a fazer, aí eu precisei pensar em me legalizar. Então, de 2009 até 2017, foi um processo até chegar à legalização, oficializar o trabalho e fazer as coisas tudo direitinho. Então, basicamente, foi uma ansiedade que veio de longe, de muito tempo. Mas é assim mesmo, eu acho que cada um percorre também sua peregrinação, todo mundo peregrina por aí, né? É verdade. Mark, me diga uma coisa, você estuda o estado alterado de consciência, né? A gente compreende, eu falo aqui até para esclarecer para os reconectados, a gente compreende a consciência como um estado, até sendo redundante, mais consciente, mais puro, onde nós conseguimos ter uma noção melhor das coisas como elas teoricamente são. O que é o estado alterado de consciência? E esse estado alterado de consciência, ele não é apenas o inconsciente ou alguma outra coisa que não a consciência? Não, na verdade, a consciência se equipara à imagem que os antigos tinham de uma noite escura estrelada. Eles acreditavam de que uma manta cobria a abóbada celeste e ela tinha pequenos furos por onde brilhava a luz que sempre brilha por trás. Então, para começo de conversa, a consciência é, na verdade, a luz que brilha pelos furos, entendeu? Dentro da nossa realidade. Existe o estado normal, se uma coisa é alterada ou não ordinária, você tem que fazer uma contrapartida sobre o que é o estado normal. Eu poderia, se me permite, eu vou parafrasear o Dennis McKenna, que é um dos, entendeu? E ele disse que a realidade é uma lombra de serotonina. Então, aquilo que você percebe como realidade, você que me escuta, você que me vê, tudo que percebe-se, na verdade, é um estado de serotonina. E o estado alterado é quando uma outra substância substitui a serotonina, ela se apega mais aos receptores do que a própria serotonina. Aí você tem um estado alterado. É interessante você ver de que a serotonina, a melatonina e a dimetiltriptamina são todos derivados do triptofã. Então, você vê que são substâncias que estão intimamente ligadas a atividades do cérebro, a atividade dos ciclos e a atividade de novas percepções, né? Essa é a Ô, consciência e esse é o seu estado alterado. Sim. ô Mark, você como um grande especialista em lombra, né? Se você é especialista em, em estado alterado de consciência, o que viria a ser, fala aí para os nossos telespectadores, o que viria a ser DMT e, e para que serve essa molécula? Ela é Rapaz, natural do corpo? O que é a DMT? rapaz, DMT é uma substância fascinante porque, como já dizia Alexandre Sugin, outro, entendeu, monstro da psicodelia, ele dizia que mais da metade da natureza tem, para começo de conversa. Então, se você tivesse que querer erradicar DMT, você teria que destruir praticamente a metade de toda a natureza. Ela existe em todo lugar, existe nos fungos, existe nos vegetais, existe nos seres humanos, nos animais. E o interessante é que existe uma característica que, especialmente no ser humano, é que se o corpo, de alguma forma, sentir que está sendo ameaçado, a sua vida está ameaçada, ela produz o DMT, que é a ANN-dimetiltriptamina, como um antioxidante. Ah, Entenda que é um filósofo que está falando essas coisas, não é da minha área, mas aparentemente, quando o sangue para de correr pelas veias, se ela parar, ela oxida. Se ela oxida, ela necrosa o tecido ao redor. DMT tem a capacidade de bloquear essa oxidação, perpetuando-se a possibilidade de vida por mais alguns instantes.
Então, quando você está prestes a nascer e prestes a morrer, teu corpo sofre um revertério, vamos assim dizer, tão grande que o corpo produz doses maciças de DMT na tentativa desesperada para te dar aquele alento a mais caso você recupere, se alguém dá um choque em você e tal. Então, o que acontece? Ela é um produto que também, nos vegetais, por incrível que pareça, se você vai colher capim canário, você primeiro corta as pontas das folhas, é um capim. A planta estressa, produz mais DMT, você colhe uma planta rica em DMT porque ela foi estressada. Você tem a chacrona, que é muito conhecido na ayahuasca. Nos momentos que ela está mais aumento de DMT, é quando ela estressa no nascer do dia e quando ela estressa no fechar, no início da noite. Ela estressa, ela tem mais DMT. E se você pegar a Jurema, que também tem quantidades grandes, ela tem mais DMT no período mais difícil, quando ela está mais seco, quando ela está mais quente o clima. Então você colhe mais DMT. Então, é interessante porque você vai encontrar DMT nos momentos relativos a intenso sofrimento. É curioso de que você tem, por exemplo, exercícios religiosos que empreendem grandes esforços e grande sofrimento. Se o corpo pensa que você vai morrer, ela produz DMT. Só tem um detalhe, é que DMT, quando ela passa do limiar psicodélico, que é uma medida, ela começa a induzir estados místicos, estados alterados de consciência. Então, você vê que uma pessoa que faz o caminho de Santiago, tantos quilômetros lá sofrendo que só, tudo mais aquilo. Quando você vê um índio, entendeu? Um índio americano dançando ao redor do fogo, entendeu? Fazendo até a completa exaustão. Quando você vê o povo se autoflagelando, entendeu? Quando você vê os jejuns longos, se o corpo pensar, esse cara vai morrer, ele começa a produzir DMT. Quando o DMT surge, a pessoa começa a ter os insights, começa a ter as visões, ele surta com o DMT. Surta no sentido de que ele se altera, ele arrebata. E aí você tem o que o pessoal é o estado místico, muitas vezes derivado da dor. A dor redime o ser humano, entendeu? Para algum. Ô, Marcos, deixa Isso eu é fazer um uma dos... pergunta. Desculpa, Roberta, porque uma coisa puxando a outra, eu sou extremamente curioso em relação a esse assunto. Existem alegações que apontam que a DMT é mais processada ou processada na glândula pineal. Né? Depois você vai concordar ou discordar comigo, são estudos que apontam. Só de curiosidade, isso tem contradições, mas porque a glândula pineal não é capaz de produzir, pelo seu tamanho e peso, uma quantidade de substância química que corresponda ao efeito. DMT, na verdade, é encontrada em maior quantidade no pulmão, porque do pulmão ao cérebro leva só 16 segundos. Então, quando ela é precisa, ela é imediatamente produzida. Desculpe a interrupção. Tá. Não tem problema não, até obrigado. Então, alguns estudos apontam, alegam, que ela é processada na glândula pineal, localizada aqui no centro do cérebro, né? Que também, né, é a parte do cérebro que tem uma grande participação nos sonhos, né? E a glândula pineal, ela por muitos esotéricos credenciam a grande parte da espiritualidade à glândula pineal, né? Você baseada assim, ela é a que mais processa. Você discordou, mas vou continuar a pergunta. Existem alegações que dizem que a glândula pineal processa DMT, ele é a responsável também pelos sonhos, e muitos esotéricos sugerem, né, que a glândula pineal também é responsável por toda a espiritualização humana. Você vê ligação entre essas três formações? Total. Inclusive, para a gente não também contradizer totalmente a questão de DMT ser associado à glândula pineal, no cérebro de um ratito, de um rato pequeno, Mouse, rat. exato, ele é presente na pineal de um rato. Então, existe sim. Descartes fazia referência a ser o assento da alma. Os egípcios faziam larga referência. Até mesmo simbologias na Igreja Católica, em que você vê aquela pinha, o chapéu do bispo, o chapéu do papa, os símbolos, entendeu? Existe farta referência à pineal. Então, ela tem tudo a ver.
E para tirar qualquer dúvida, é só ingerir a substância que você confere por si só. Então, não é nem uma hipótese, ela pode ser facilmente constatada, como foi a pesquisa do Rick Strassman, quando ele alegou de que DMT é a molécula do espírito. Marco, para deixar mais claro, a gente começar a compreender o uso mesmo da DMT. Vocês não, assim, para cunho, para fins espirituais, vocês não usam o que é produzido pelo próprio corpo. Então, tem ervas que são usadas com essa função espiritual. E qual a diferença entre a ayahuasca que você citou, daime, união do vegetal? Na verdade, aí nós já estamos entrando nas minhas compreensões, tá? Porque, para mim, o que liga tudo, seja os sonhos, do qual você se referenciou há pouco, sonhos, estados alterados de consciência, as mirações, as borracheiras, você ser tocado pelo Espírito Santo, você vai notar de que DMT, no meu entendimento, ela é a base de todas essas experiências profundamente religiosas e místicas. A questão é o seguinte, é que DMT, na medida que ela se expressa nas diversas substâncias que a contêm, e também ela se expressa nas diversas organizações que a utilizam, cada um passa a ter a sua mensagem. Então, você vai ver que na união do vegetal, você vai ver um aspecto lindo, entendeu? De DMT pelo viés da ayahuasca, da oasca, porque não é nem a ayahuasca com eles, é através da oasca. No Santo Daime, você vai ter os hinos, nos salmos da barquinha, tudo vai transmitir, ela vai utilizar, ela vai interpretar o estado alterado produzido pelo DMT pela sua ótica, pela sua linguagem. Então, o que acontece é o seguinte, DMT é uma substância do qual o corpo já, ela está toda, a fiação existe para ela ser usada. Então, tanto ela pode ser usada endogenamente, no qual eu faria um profundo jejum, ou eu faria alguma coisa extenuante, entendeu? Ou eu poderia ingerir, como as tradições xamânicas ingerem há milênios. E outra coisa, a DMT, como eu disse, existe em boa parte da natureza. Ou seja, você vai encontrar no mundo todo. Entendeu? Então, é algo que, inclusive, Benny Shannon, que é o autor de Antiquities of the Mind, ele alega de que a experiência a experiência mística que o Moisés estava tendo lá em cima da montanha, ele, como professor da cadeira de Psicologia Cognitiva da Faculdade Hebraica de Jerusalém, ele virou e disse que o estado místico era derivado da ingestão de DMT porque ele levou madeira lá para cima para queimar. Entendeu? Então, se ele estivesse vaporizando aquilo, ele poderia estar sendo induzido ao estado. Ainda bem que quem disse isso é um judeu, né? Só complementando a pergunta, quando a gente produz no próprio corpo, compreende-se que temos ali uma quantidade segura de produção para que a gente possa, né, ter aquela substância que, assim, teoricamente, não nos faria mal, né, se essa produção não for induzida por coisas muito extremas. Quando se usa um fator externo como ervas, etc., qual o cuidado que se tem para que se use isso de uma forma segura? É feito anamnese? Vocês negam para alguns, olha, esse tipo de gente não pode usar? Existe um cuidado ali de estar junto da pessoa ou algum cuidado médico? Como é que isso funciona na prática para a gente poder compreender? DMT, ela, como a maior parte dos outros psicodélicos, especialmente as triptaminas, que são as quais eu estou mais ligado, elas têm uma faculdade de pegar, imagina o cérebro, ela funcionando em estado normal. Eu não gosto de usar muito essa palavra sobriedade, porque eu questionaria até o que é mais sóbrio, se é aqui ou lá. Mas a questão é o seguinte, é que quando o cérebro está sob o estado normal, ela funciona com tantas conexões. Aquela história de que o cérebro só usa 10% da sua possibilidade, na verdade, isso aí pode ser até lenda urbana, mas a questão é a seguinte, é que a gente pode considerar que pelos cálculos, pelos estudos que foram feitos com imagens da atividade cerebral, de fato, você vê conexões, especialmente referentes ao Default Mode Network, que é uma rede de conexões que liga-se mais aquilo que você está habituado a pensar, a concepção de si mesmo.
Quando você está sob o efeito de um psicodélico, ao invés de 10% simultaneamente, concomitantemente, você vai ter uma explosão de conexões. Uma explosão de conexões. Essas conexões fazem com que 70% do seu cérebro, de repente, ilumina-se de uma forma surpreendente. E a sua capacidade de perceber, ela se amplia exponencialmente, a ponto de que você vai ver conexões onde você nunca viu, você vai ver saídas, entradas que você não percebeu. Por quê? Porque a tua mente explodiu nessas conexões. Este é o estado que todos estão buscando, não importa qual é o viés pelo qual você está indo. Se eu pegar um cristão, se eu pegar um protestante, se eu pegar um evangélico, se eu pegar um budista, seja quem for, o efeito é físico. O estado místico, ela é física, é físico. Então, essa é a grande definição do que é um estado alterado de consciência. E o que ela produz? Ela produz uma percepção amplificada, ela produz uma expansão de consciência. E consciência, só a título de curiosidade, o que é consciência? É só você perguntar quem é que está perguntando. Então, a consciência é aquele que pergunta. Então, aquele que pergunta, de repente, durante o efeito, ele começa a perceber que ele está percebendo muito mais. E é algo assim que o que mais afeta os riscos envolvidos são o seguinte: Timothy Leary, parece que foi Timothy Leary, ou Charles McKenna, me perdoe, ele disse que o maior risco que você tem é death through astonishment. Ou seja, significa morte por maravilhamento, entendeu? É quando você fica, sabe, completamente. Então, no fundo, o que mais afeta as pessoas é o susto. Agora, existe uma percentagem de pessoas que, quando têm acesso a essa profusão de conexões, quando eles retornam, eles se apegam em algumas conexões que podem ser problemáticas, que podem ser neuróticas ou psicóticas. Entendeu? Aí o que acontece? Você precisa saber como é que você lida com isso, porque isso sim é um risco. Quando a pessoa tem na família casos de problemas de cunho mental, vamos assim dizer, para poder generalizar bem, aí você pode ter uma propensão a problemas. Nesses casos é melhor você estudar bem, saber como é que se faz, entendeu? No máximo você pode, quem sabe, trabalhar uma microdosagem, mas um efeito arrebatador, a pessoa pode acabar se apegando a questões mais problemáticas. Isso sim é um risco. E outra coisa, só para finalizar, a experiência psicodélica, ela é formada de uma série de S's. Então, eu vou falar dos três principais. O set é a pessoa, você tem que preparar a pessoa. O setting é o ambiente. E a substância é o terceiro S, que é aquilo que a pessoa vai ingerir. Existe também o sitter, que é aquele que vai conduzir. O sequence, que é a sequência do que vai acontecer depois. Então, na verdade, todo estado alterado é uma lombra, mas nem toda lombra é um estado místico. Pronto, é isso que eu ia te perguntar agora, tá, Mark? As frase. religiões, por exemplo, ou vertentes religiosas como Barquinha, né, a própria o culto ayahuasca, Jurema sagrada, Catimbó, utilizam ervas, né, ervas que têm a DMT, que levam a essa lombra, né? Eles alegam que essas ervas que possuem DMT levam ao mundo paralelo, ao mundo místico, ao mundo espiritual, tá? Como podemos diferenciar entre uma vivência espiritual de uma lombra ou um estado alterado de consciência normal? Tá. Eu tinha pessoas que chegavam até a mim e perguntavam, Mark, afinal, o que é que você faz? Às vezes, é difícil você tentar descrever sequer uma consciência, muito mais de você tentar explicar o que é um estado alterado de uma consciência que, por si só, já é difícil de conceituar. Então, às vezes, quando eu chegava e dizia, você sabe o que é uma lombra? E todo mundo sabe o que é uma lombra. Uma lombra é quando o cara fica lá, doidão, tal, tal, tal. Bem, por incrível que pareça, a postura do que a pessoa falou, você vê que ele entendeu que a pessoa estava noutra condição. Então, tecnicamente, o estado alterado
ela é um estado de percepção. Acontece o seguinte, você pode entrar dentro de uma floresta e você pode estar tomado de fome e não saber que você está andando ao lado de alimento. Você morre de fome numa floresta rodeada de alimento porque você não sabe o que colher. Você pode, de repente, estar de posse de uma experiência arrebatadora de DMT. A questão é o seguinte, a não ser que o próprio DMT te ensina, porque, de repente, o mundo espiritual toma a iniciativa e ensina, mesmo que a pessoa não estava preparada para isso, mas muitas vezes você vai ver aquelas pessoas que se comportam como aquele que entra dentro de um carro luxuosíssimo, mas não sabe onde é que fica a ignição e nem as chaves para ligar o bicho. Então, qual é a grande sacada das tradições juremeiras, entendeu? Aí você entra catimbó, até a Umbandaime, entendeu? Que existe uma linha muito ligada, todas as igrejas ayahuasqueiras, como também as tradições da floresta, as tradições, é que cada um mostra como é que você vai dirigir aquela experiência. Então, você pode ser acometido de uma experiência por conta própria, mas isso só vai acontecer bem mesmo se você se preparar. Então, aquela pessoa que vai tomar sozinho, mas ele se prepara, entendeu? Dias antes ele já está assim preocupado com a consciência, sabe? Meu Deus, eu vou tomar chá, tal. No dia ele está andando, entendeu? Cheio de dedos, se preparando, alimentação, cheio de preocupação. Aí quando o cara vai comungar de noite e fazer sua sessão, todo o corpo dele, todo o psique dele está ligadaço do que ele quer, quais são as intenções. Então, lembre-se que o uso de uma substância, ela envolve não só a substância, mas ela envolve o ambiente em que você está e as intenções que você tem. Perfeito. Marco, aproveitando aí que você falou em psique, eu queria compreender de forma mais psicanalítica, né? A gente sabe, segundo Freud, que somos formados ali do consciente, do superego, e quando sonhamos, por exemplo, muitas coisas que sonhamos são coisas que estão, segundo Freud, tudo que sonhamos é o que está no nosso inconsciente, e que quando acordamos para que possa fazer um certo sentido, a gente reformula aquilo no nosso consciente para que possa ser inteligível. Você fala em uma consciência expandida, né, num outro estado de consciência. Mas quando a gente toma uma substância dessa, a gente não leva, na verdade, nosso inconsciente, o nosso superego ali falando o que é certo e o que é errado. Então, não seria mais um estado diferenciado de você se perceber como um todo e não só da nossa consciência? Na verdade, uh, existe uma máxima que eu considero muito que diz que a mente segue o pensamento. Quando você vive a vida da realidade, para que aquele pensamento seja realizado, leva-se mais tempo por conta da própria inércia da vida. Quando você está dentro do estado alterado, o pensamento é o que te conduz pela experiência. Onde está o seu pensamento, lá estará a sua mente, estará a sua consciência. A questão da consciência, ela pode ser considerada como algo imanente ou transcendente. Então, eu vou responder sua pergunta da seguinte forma. Para aqueles que acreditam na imanência, você mergulha dentro de si e você passa pelos estágios da consciência, em que eu preferia uma visão junguiana por conta da compreensão que ela traz, não querendo desmerecer a visão freudiana, é só porque para mim é mais fácil. Então você vê, você tem a consciência, você tem a subconsciência, que é o intermediário, e você tem a inconsciência pessoal, a inconsciência social e a inconsciência coletiva. Então, de fato, eu vi nitidamente que quando você mergulha na experiência quimicamente, você muitas vezes passa pelos estágios. E, às vezes, quando você não bebe ou não ingere a quantidade suficiente, você pode se enganchar num desses estágios intermediários, fazendo com que você pode estar preso no seu inconsciente pessoal, se digladiando com os seus medos, os seus temores. Você pode ficar preso no inconsciente social, pensando, entendeu? O que é a população, o que é que o mundo vai imaginar se ela souber que eu estou nessa situação. Então, eventualmente, quando você chega no inconsciente coletivo, você nota que você passa a perceber o extracorpóreo, é aquela ligação maior.
é a teoria da ressonância magnética de Rupert Sheldrake, um pesquisador atual. Então, o que que acontece? Esse é o pessoal que pensa na imanência. A questão é o seguinte, é que, lembra-se, se você pensa de que a imanência é você mergulhar dentro de si mesmo, eu tenho que lembrar a esses que pensam dessa forma que você é apenas um buraco por onde a luz flui naquela manta que cobre a abóbora celeste. Então, quando você mergulha para dentro de si, você está mergulhando na mesma luz do todo que está permeando tudo que existe. O pessoal da transcendência pensa o oposto. Eu lembrei só de uma coisa que eu tinha perguntado, que eu nunca lembro a pergunta que eu fiz, que demora alguns minutos do intervalo, que a gente fica conversando, eu acabo esquecendo. Mas um detalhe importante, eu tinha citado Freud, que nosso inconsciente ali expurga, né, o que a gente tem de medo, desejo, anseio, de recalque, enfim, nos nossos sonhos. E quando a gente acorda, a gente tenta colocar ali de forma conscientemente mais lógica. Isso, né, não é algo consciente, mas é um trabalho do nosso consciente, mas a gente tenta colocar aquilo de uma forma mais lógica, até para ser menos doloroso, para a gente compreender melhor. Quando a gente está nesse processo, né, com essa substância, não pode acontecer da gente chegar nesse estado e quando a gente voltar, a gente criar, né, exatamente por esse conforto, uma realidade que vivemos nesse estado, que não é, na verdade, uma realidade, digamos, pura, se há uma realidade pura, mas só aquela que foi talvez menos dolorosa ou mais aceitável para a gente? Olha, quando você passa a ter uma percepção amplificada, quando você passa a ter uma O Mark percepção... não está querendo dizer que foi uma excelente pergunta, mas foi, que eu sei. até eu fiz assim, ó. Não, o lance é o seguinte, a percepção, quando ela é amplificada, ela vai perceber muito além daquilo que você normalmente percebe. De fato, quando você retorna, você vai trazer elementos que podem ser... gira em torno de 56 pessoas em cada grupo de 100 mil. Essas pessoas são potencialmente problemáticos para ingerir DMT. Isso significa de que nesse universo 99.944 pessoas são potencialmente benéficos à experiência deles com o DMT. Então, existe a possibilidade de que uma pessoa pode trazer questionamentos problemáticos. O que que se faz? É por causa disso que aquele S de sequência, a palavra que define o que você falou a respeito de você negociar chama-se integração. Então, vamos imaginar que a pessoa, durante o estado, ele se percebeu de uma forma em que ele não gostaria de ter se percebido porque ele nega isso. Pode ter certeza, ele vai ter um problema quando ele retornar porque ele se viu daquele jeito. Então, imagina que uma pessoa se acha muito europeu, entendeu? E, de repente, durante o estado, ele descobriu que ele era um indígena, entendeu? Que passeava pelos bosques do período pré-colonial. Ele pode, de repente, não gostar desse confronto. E existem muitos outros confrontos que podem acontecer. Nesse caso, ele vai precisar de uma pessoa que possa trabalhar esse assunto, entendeu? Para que ele possa se acostumar com a ideia, porque tem um detalhe. Se você viu, você não consegue mais desver. Então, você é confrontado. Quando você passa pelos seus medos, quando você passa pelas camadas, antes de você sair por baixo e se libertar e se mesclar no todo, você tem que passar por todas as suas questões. Essas questões, invariavelmente, você vai ter que lidar. O Estado vai simplesmente colocar isso diante de ti, porque é por onde você está passando. Agora, também tem um detalhe. Na transcendência, você também confronta-se consigo mesmo. Então, no fundo, entendeu? Os dois se encontram. Você mergulhando dentro ou você buscando fora, você vai encontrar as mesmas questões. Porque o que importa é que cada maneira de interpretar o que está sendo visto é o que divide as pessoas em transcendentes e imanentes. Entendeu? Então, basicamente, é porque a tua pergunta foi bem complexa, tá entendendo? Fala, excelente. Eu Eu não quero disse para assustar as ele, pessoas. eu disse para você, Mark, a pergunta que a pessoa fica com ele. Mark, diz uma coisa, o DMT é alucinógeno, é ilícito, né? É restrito, classificado como tipo A, como a heroína e a cocaína. Tá?
os estados alterados de consciência provenientes dessas outras formas de droga também são, você tem conhecimento que eles também são usados em alguma vertente espiritualista, ou a DMT seria, o uso místico, ou essa porta de acesso para a espiritualidade seria exclusivo do DMT? Olha, aí você está me pegando no meu ponto, sabe? Você pegou num ponto meu sensível, porque eu, por ser um pesquisador de DMT, eu sempre estarei com a bandeirinha, entendeu? É inegável de que DMT é a mais potente de todos os psicodélicos. Às vezes, quando você usa a palavra alucinógeno, o pessoal pode se sentir ofendido, mas ela é a mais potente de todos os psicodélicos. O mais potente, que inclusive é produzido dentro do próprio organismo. E eu ainda vou ser contraditório ou controverso a dizer de que certas substâncias mimetizam parte da experiência do DMT. Então, por exemplo, se você quiser o efeito álcool do DMT, você toma só um pouquinho, que você vai sentir, sabe quando você toma assim, o início de um pilequinho, que você, nossa, chega que eu estou me sentindo quente por dentro, estou me sentindo relaxado. Bem, isso aí. Se você quisesse alguma coisa que desse o que eles chamam de rush, quando você quer sentir que a sua mente explode, é só você tomar mais, de que com o aumento das conexões você fica mais inteligente, você fica mais perceptivo e tal. Se você quiser perder os teus sentidos, no sentido de que você quer largar-se do seu corpo como se fosse uma experiência de heroína, pode ter certeza que é só beber um pouco mais ou ingerir um pouco mais, que, meu amigo, nem corpo você vai perceber que tem. E se você vai ver que no decorrer da intensidade das experiências, você vai passar por outras substâncias que possuem suas limitações. Eu, pessoalmente, mas eu sou muito defendendo, jogando, puxando a brasa para a minha sardinha, DMT is the real thing. DMT é a coisa. Por quê? Porque o teu corpo é todo preparado. Outra coisa, DMT é o único psicodélico que não produz dependência, como todos os outros, com exceção de ketamina, mas é o único psicodélico também que não produz tolerância. Ou seja, se você usar agora, você vai ter o efeito. Se você usar daqui a uma hora, vai ter. Amanhã. Mas, Mark, como ele tem, o nosso organismo e na natureza tem abundância do DMT, ele não causa dependência, né? Não. É uma coisa natural, vamos dizer assim, vamos chamar de alucinógeno natural. Por que ele ainda é, entre aspas, ilícito? Me diga uma coisa, esse programa passa depois das 10 horas da noite para a gente falar sobre as questões mais polêmicas ou é antes das 10 horas? Porque é o seguinte, a ilicitude do DMT ela pode ser justificada por diversos motivos. Eu vou procurar a mais tranquila, ok? A mais assim. É o seguinte. Mais política. Pronto. Há de convir de que existem certas substâncias que necessitam de um acompanhamento, de uma supervisão, de um cuidado ao ser administrado. Você sabe que, por exemplo, ácido acetil salicílico, que foi inclusive inventado ou descoberto na gripe espanhola, ela pode causar morte. É só você ingerir uma quantidade X que ela induz a morte. Ou seja, é um vasodilatador, né? Ela é extremamente perigosa, mas a questão é a seguinte, as pessoas aprenderam a usar café, que graças a Deus foi liberado porque era proibido, também pode ser mal usado. Então, os psicodélicos, eles trazem uma certa preocupação quanto à maneira de se usar, a forma pelo qual se conduz o seu uso. Você pode colocar pessoas em situações muito vulneráveis, muito delicadas, através do uso dessa substância. Então, o que houve? Na verdade, depois daquela explosão de pesquisa, de estudo e interesse que houve na década de 60, as autoridades ficaram preocupadas com a sua disseminação, com a sua falta de controle, com o fato de que a coisa podia se disseminar. Isso, olha, para tu ver, se o que os psicodélicos provocaram na década de 60, em que revolucionaram
criando toda uma cultura, toda uma Woodstock, fazer amor e não fazer guerra. O princípio ecológico nasceu. Por quê? Porque psicodélicos eles produzem uma imensa sensação de conexão. E nós vivemos numa sociedade que basicamente prega a individualidade, a meritocracia, você lutando, você conquistando. Quando você utiliza psicodélicos, você se sente literalmente conectado ao todo. E isso, por si só, é extremamente revolucionário quando você vive num mundo que normalmente prega o contrário. Então, existem essas duas visões. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Me chamou a atenção quando você falou, como você citou como exemplo, alguém que se compreende europeu e que viu que numa vida passada, não é isso, era um indígena e tal. Então, assim, os efeitos da substância, porque a gente compreende, pelo menos eu compreendo, e as pessoas que a gente conversa geralmente que não experimentaram ainda, entender que as substâncias abrem um portal para que você possa enxergar outros espíritos ou outras coisas que você não vê normalmente pela sua limitação. Mas eu entendi agora que ele pode, inclusive, lhe mostrar vidas passadas. Também vai lhe mostrar universos paralelos na sua compreensão. Existem universos paralelos onde vivenciamos as coisas que vivenciamos aqui de forma diferente e a substância ela pode lhe levar para esses universos, para encontro dos seus fractais? Às vezes, as pessoas consideram universos paralelos da mesma forma que a gente considera países vizinhos. Então, você pode pensar de que existe um universo paralelo lá no Chile, lá na Argentina, lá no Uruguai, são universos paralelos, existem iguais aos nossos e tal. A questão é que, no fundo, eles fazem parte de um mesmo todo. Então, no fundo, eu acredito que não existe muita separatividade, porque o todo, tudo está contido no todo. Quando você entra nesses estados, se você ingere quantidade suficiente, você se confronta com o todo, e no todo está tudo lá. Então, não é uma. Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, você vai estar onde o seu pensamento está. É por causa disso que você tem uma vida inteira para você adestrar o seu pensamento para ela ser conduzida onde a sua consciência deseja. E não ter a sua consciência arrastado pelo seu pensamento por onde apraz o pensamento e não a sua consciência. Então, dentro do estado alterado, a gente tem que ver com o que a gente se afina, porque é lá onde a gente vai estar. Então, existe um treinamento que tem que ser feito para você saber conduzir o seu pensamento. Entendeu? Então, basicamente, eu acho que eu desviei um pouco da resposta, desculpe. Não, mas a pergunta é essa: a gente consegue nos enxergar em vidas passadas, em outras dimensões? O que a gente pode alcançar com o uso da substância? Eu vou me permita só o seguinte, teve uma vez que eu estava fazendo na fase de testes e experiências com um colega meu, na hora da aplicação, a gente tinha um protocolo, e um desses protocolos era o protocolo de fazer uma contagem regressiva para você, entendeu, prender a respiração para poder ter os efeitos e tal. Quando eu estava na minha vez, em que ele estava me aplicando, me servindo, ele começou a fazer a contagem. Então, a contagem foi 15, 14, de segundo em segundo, obviamente, 14, aí 13, 12, aí uma eternidade 11. Aí, quando eu retornei depois da experiência, depois que eu tomei conta de mim, consegui, sabe, aterrar onde é que eu estou, eu virei e eu dei o cara nele. Eu disse, rapaz, quando você for fazer esses testes, rapaz, isso é coisa séria, não fica brincando comigo, não. Entendeu? 13, 12, aí demorando para dar. Eu estou lá ligadaço no que você está dizendo, eu estou respirando, eu estou prendendo a minha respiração. Aí ele começou a rir. Aí ele disse, não, meu amigo, eu estava falando bem direitinho, de segundo em segundo. Era o tempo que estava distorcendo. Você estava saindo do tempo e do espaço. É por causa disso que o estado alterado de consciência é considerada, você está entrando na não dualidade. É a dilatação, então, né? A percepção de dilatação do tempo. Mas a questão é o seguinte, dilata tanto que você sai a ponto de que 10 minutos de tempo físico corresponde a 40, 60 minutos da sua experiência dentro do estado.
Quando você volta olhando para o povo e diz, gente, ninguém se mexeu desde a hora que eu saí, faz 1 hora, está todo mundo parado do jeito... Não, é porque você só saiu 10 minutos. Então, quando você fala sobre vidas passadas, lembra-se, a vida eterna, tão propagada pelos cristãos, é uma vida sem tempo ou é uma vida com tempo sem fim? Na verdade, a vida eterna é quando você sai da dualidade tempo-espaço nosso e você entra na não dualidade, que é a vida eterna. É por causa disso que você tem que estudar, você tem que investir em si mesmo, antes de você ir para a não dualidade. Porque você tem mais facilidade de se trabalhar aqui do que vai trabalhar lá. Mas tempo e espaço lá não existe. Então, vidas passadas, não existe vidas passadas. Só existem vidas que, inclusive, podem ser as futuras. Muito bem. Perfeito. Mark, algumas pessoas acreditam a mediunidade a um karma, a um dharma. Tem um escritor que eu gosto muito, Bernardo Duarte, que ele fala que mediunidade é a simples capacidade de perceber. Simples capacidade de perceber. Né? Que nem é karma, nem é dharma, é simples capacidade de perceber, que ela pode ser, inclusive, treinada, né? Como qualquer outra capacidade sensorial. Né? O DMT é presente no corpo humano. Você concordaria comigo quando eu falo que a mediunidade, o trabalho de concentração mediúnico seria uma explosão consciente de DMT? Não, não seria consciente, porque você não está consciente de que aquilo que está explodindo é DMT. Você está consciente de que você está sentindo aquilo. A resposta é sim. Eu vou até parafrasear um autor que eu adoro, chama-se Joseph Campbell. O Joseph Campbell, ele é autor da jornada, do mito do herói, da jornada do herói. E olha só a frase que eu vou dizer, presta atenção. Os místicos nadam nas mesmas águas onde se afogam os esquizofrênicos. Tá? Os místicos, eles nadam nas mesmas águas onde se afogam os esquizofrênicos. Qual é a diferença entre um esquizofrênico e um místico? Um sabe nadar, outro não sabe. Um goza, o outro sofre. Um esquizofrênico poderia se apavorar com o fato de que ele acredita que tem alguém perseguindo. Mas um místico, se ele fosse perseguido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ele estaria em estado de beatitude. Por quê? Porque Deus, o Santo, está me acompanhando. Então, a questão é o seguinte, é que, sim, mediunidade, eu acredito piamente que mediunidade é derivado de pessoas que possuem mais DMT endógeno, que pode, inclusive, ser treinado. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa busca o efeito e o corpo entende e faz. A questão é que você também sabe que existem pessoas que possuem uma mediunidade bem resolvida e tem pessoas que possuem mediunidades que são extremamente problemáticos, que você poderia até chamá-los de esquizofrênicos. Então, onde eu quero, é muito delicado você falar da questão da esquizofrenia, que é um problema terrível, entendeu? Quando a pessoa sofre, mas, curiosamente, sonhos, mirações, mediunidade, basta dizer o seguinte, quando você está dentro do estado alterado, você pode até ser agraciado pela sensação que os médios sentem quando você, de repente, aparelho incorpora. E é a coisa mais impressionante. Entendeu? Por quê? Legal. Porque o DMT te induz a esse estado. É um dos estados que ela induz. Muito bem. Ô Mark, a gente está chegando aí nos 2 minutinhos finais, passou rápido. Mas eu não queria acabar esse programa sem falar no teu trabalho, que é o IDMT. Fala brevemente como é que é esse teu trabalho, quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, como é que faz para te procurar. O que seria o IDMT? Rapaz, o IDMT foi a busca de um estudioso, de um pesquisador, que descobriu, para que ele tivesse acesso ao objeto que revolucionou a vida dele, melhorou a vida dele muito para melhor, para ele poder ter acesso para o estudo e a pesquisa, ele teria que montar uma pequena organização religiosa. Então, dessa forma, eu montei uma igreja que possui só um único membro, sou eu mesmo,
E isso me autoriza a eu usar a minha molécula, que eu considero a molécula do espírito. Então, o projeto IDMT, ela é composta da frase IDMT, por causa da minha relação com a molécula do espírito. Ela corresponde ao Instituto da Molécula Triptamina, que é uma escolinha de ensino particular em que eu ensino sobre xamanismo, tradições xamânicas, plantas de poder, estados alterados de consciência, e uma pequena igreja, que é a Igreja do Divino Mestre na Terra, que é o meu laboratório do sagrado, onde eu coloco em prática aquilo que é estudado no Instituto. A pandemia atrasou uma série de trabalhos, faz 2 anos que eu estava com o trabalho parado, eu estou começando a retornar para organizar as coisas, e eu tenho um site, que é um site muito amador, vai ser melhorado a partir daqui a uns 15, 20 dias, vai ser melhorado, mas é o mark.pro.br. E lá você vai poder encontrar alguns dos meus textos, e também, se você quiser entrar em contato via e-mail, é mark.pro.br@gmail.com. Então, todo mundo que tiver, qualquer pessoa que tiver interesse em estudar, conhecer, basta entrar em contato via essas 2 formas aí, que será um prazer, entendeu? Adoro conversar sobre isso. Gratidão por demais pela oportunidade de conversar sobre isso. É sempre um prazer, ainda mais com perguntas tão estimulantes dos senhores. Gratidão. Muito Obrigado, obrigado, Marco. muito Obrigado a obrigado. Nos você. Obrigado a reconectamos, você. Bernardo. Claro que nos reconectamos. Então, se você tem alguma dúvida, contacta lá o Mark, que ele tira essas dúvidas. E obrigado a você aí que está em casa, no seu domingão, com a sua família. Obrigado, muito obrigado mesmo. Se você perdeu parte dessa entrevista ou qualquer entrevista anterior, vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Que são mais de 120 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Tá bom? Robertão, muito, muito, muito obrigado. Um bom domingo a vocês dois, Roberto e Mark. Um bom domingo a você que está em casa. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Até a próxima reflexão.